No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as origens do café. Vamos conhecer as intrigas históricas que envolvem essa bebida, os furtos, roubos e conquistas. Conheceremos um pouco de como o café influenciou a nossa sociedade desde o seu aparecimento. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Ao longo do tempo, inúmeras lendas se acumularam sobre a descoberta do café. Não existem registros oficiais sobre a sua origem. Sabe-se, entretanto, que se trata de uma planta nativa das regiões altas da Etiópia, de Cafa e Enária. Embora o cultivo possa ter começado já em 575 d.C., a primeira menção escrita do café é feita por Rhazes, um médico árabe do século X. A planta de café silvestre é a Coffea arábica. Existem mais de uma espécie de café, que é a Coffea ibérica e um híbrido. O híbrido é a Coffea robusta, que é um cruzamento entre a Coffea arábica e a Coffea ibérica. A composição química do grão do café é bastante complexa. Estima-se que o grão de café torrado possua mais de 200 compostos químicos, alguns desses com atividades biológicas conhecidas, sejam elas adversas ou benéficas. E nós já falamos sobre o café aqui em um vídeo bastante interessante falando sobre as propriedades do sabor e particularmente sobre o sabor amargo. Então se você ainda não conferiu esse vídeo, confere aqui que você vai entender como nós percebemos o sabor amargo. Os efeitos do consumo de café irão depender da qualidade e da quantidade dos compostos químicos ingeridos. O chamado consumo moderado é normalmente descrito com a ingestão de 3 até 5 doses diárias de café, que seriam entre 150 a 300 miligramas de cafeína por dia. Além da influência da espécie do café, o tipo de processamento ao qual os grãos verdes são sujeitos, seja por via seca, úmida ou mista, ou então por descafeinização, o grau de torra e de moagem, assim como o método de preparação da bebida, seja por filtro, pelo modo expresso, cafeteira, fervido, e o volume também da bebida, irão igualmente contribuir para essa variação da composição química da bebida final, e afetando seu gosto também. E vamos entrar agora um pouco na história propriamente dita do café. Nessa época, os etíopes alimentavam-se do fruto, lá no comecinho, lá como a gente tinha descrito, né? Aparentemente, a polpa era consumida nas refeições. Ela era macerada ou misturada em banha. Com os frutos também se fazia suco, que fermentado se transformava em uma bebida alcoólica. As suas folhas também eram mastigadas ou utilizadas no preparo de chá. A lenda mais antiga é que o café foi introduzido por Mohammed, quando ele ficou doente e orou a Alá. O anjo Gabriel, além de trazer o Alcorão para Mohammed, desceu com uma bebida tão negra quanto a Caaba de Meca, que lhe dava força para tirar 40 homens de suas celas e fazer amor com o mesmo número de mulheres. Essa é a descrição da época. A história mais conhecida da descoberta do café é a que diz que a respeito de Calde, um pastor de cabras nas colinas ao redor de um mosteiro nas margens do Mar Vermelho. Ele notou que as suas cabras, depois de mascar as bagas dos arbustos que cresciam lá, começavam a ficar empolgadas, ficarem mais animadas, assim, eufóricas. Intrigado com esse comportamento das suas cabras, ele levou uma amostra da planta para um monge. O religioso, inicialmente, não aprovou essa fruta, essa planta, e a denominou como o trabalho do diabo. A segunda chance foi dada depois que as plantas, então, foram jogadas na fogueira. Porque ele achou que era do demônio, então, nesses momentos, tudo se jogava na fogueira. E acabou-se que os monges teriam sentido esse aroma muito atrativo dos frutos ao serem torrados. Pelo menos essa é uma história de lenda, não se sabe se é verdade. A palavra café é derivada da palavra árabe qual é, não sei se é assim que se fala, que originalmente algumas pessoas dizem ser um termo poético para vinho. Como o vinho é proibido para os muçulmanos, o nome foi transferido para o café, e por meio do seu equivalente turco, kawé, que significa força, se tornou café em português. E a latina coffea, a sua forma latina, coffea, é o seu nome para o gênero botânico da planta, né? Também teria originado dessa palavra kawé.
Conhecida como vinho da Arábia, o café ganhou escala comercial no século XIV, na região de Moca, principal porto do Iêmen, que foi responsável por um dos maiores cultivos do produto no mundo árabe, e o seu porto também foi o maior exportador. Os grãos crus não foram autorizados a sair do país de origem sem serem mergulhados em água fervente ou aquecidos para que pudesse destruir a sua capacidade de germinação. Porque se mandasse o grão ainda incapaz de germinar, eles poderiam também criar as plantas em outros lugares. Não foi permitido que estranhos visitassem as plantações de café, mas foi Baba Budan, um peregrino da Índia, que contrabandeou as primeiras sementes capazes de germinar ali da região do Iêmen. A produção comercial do café também ficou restrita ao Iêmen ainda por muito tempo. O produto já demonstrava seu potencial econômico em meio ao desenvolvimento da política mercantilista que acontecia nesse período. As características estimulantes e a possibilidade de apresentar novas drogas que fossem também consideradas mercadorias competitivas despontava como uma oportunidade. Na época, a bebida era consumida principalmente por monges em rituais religiosos, pois os auxiliavam durante as suas longas noites de reza e de vigília noturna. Não existiria tanta história do café se não existissem as cafeterias. Assim, a Turquia marca grande importância nessa trajetória. Pode-se dizer que o país foi responsável pela difusão da bebida para o mundo, uma vez que ela criou em 1475 a primeira cafeteria, o Kiva Han. Com a inauguração do espaço, o café ganhou também um caráter social. Esse conceito popularizou-se em 1574, quando as cafeterias de Cairo e Meca viraram referência para artistas e poetas. A excentricidade, o apelo exótico dos produtos do Oriente já eram alvo de interesse dos comerciantes do Ocidente. Desde então, a expansão da bebida preta, tão apreciada pelos árabes, despertava também o interesse de cientistas. Conforme ela se apresentava para o mundo, aumentaram os estudos sobre as propriedades da planta. A primeira planta de café trazida para a Europa foi roubada por um comerciante holandês em 1616. Com isso, as plantas eram propagadas no Jardim Botânico de Amsterdã e levadas para as Índias Orientais para então se estabelecer as primeiras plantações. Na França, o café passa por tramas políticas e aventuras no mar com uma pequena muda roubada da região de Java, que então foi levada até a região da Martinica, onde se espalhou pelas Índias Ocidentais e também pela América Latina. Logo, a Espanha, então, pôs as mãos no café e o último país potência da época a se apoderar do café foi a Grã-Bretanha, em 1730. As plantas de café eram um bem tão precioso que às vezes eram cultivadas dentro de muralhas, para que ninguém as roubasse. Podemos dizer que o modo como as primeiras sementes vieram para o Brasil também foi fruto de um plano bastante ardiloso, podemos dizer assim. E como é que o café, então, veio parar aqui no Brasil? O sargento-mor Francisco de Melo Palheta foi enviado em 1727 às Guianas como uma espécie de diplomata para exigir o cumprimento do Tratado de Utrecht, que dizia respeito à fronteira entre as colônias. Mas, na verdade, a tarefa principal do sargento Francisco era conseguir sementes férteis para o Brasil. Para alcançar o seu objetivo, Palheta se aproximou da Madame d'Aurevilliers, esposa do governador de Cayena, capital da Guiana Francesa na época. O militar retornou ao Brasil portando um vistoso buquê de flores, presente da própria Madame, contendo clandestinamente grãos de café dentro. Francisco Palhete foi quem começou o cultivo de café no Pará. A chegada do café na Europa foi marcada por embates políticos e também romantizada em uma das composições de Bach. A bebida chegou em 1615 em Veneza por Bottet del Café, um dos pontos responsáveis pela propagação das técnicas de torra e moagem de café. Tratada como especiaria e artigo de luxo,
A semente negra teve muitos entraves até a sua popularização ocorrer no lado europeu. Associada à música e a encontros sociais, essa nova droga do Oriente desagradou os religiosos na época. Na Europa, nesse momento, ela vivia conflitos internos à igreja, como a Contra-Reforma, que queria consolidar o cristianismo católico. Então ela criticava várias abordagens que a igreja tinha naquele momento. Pelo café ser considerado uma bebida do país muçulmano, o café era considerado herege. Para tentar amenizar os embates, o Papa Clemente VIII... 5, 6, 7, 8... O Papa Clemente VIII, que foi Papa de 1536 a 1605, até propôs que a bebida fosse batizada com o intuito de torná-la cristã. Os questionamentos controversos sobre a planta serviram de inspiração para Johann Sebastian Bach. Como resultado, pela admiração ao café, o músico compôs em 1732 a Cantata do Café. Alegre, fora dos padrões religiosos, a composição apresenta uma história de amor que exalta as qualidades da bebida. E a música é essa daqui que vocês estão ouvindo. O aumento do consumo do café teve também restrições mercantis. Afinal, os comerciantes de vinho e queijo acreditavam que a bebida era uma concorrente que atrapalharia suas negociações. Os esforços que se opunham à popularização da bebida do café foram todos em vão. Por volta do século XVII, conforme florescia o iluminismo e se planejava a Revolução Francesa, as cafeterias começaram a se desenvolver, juntamente com os ideais que transformariam esse período. Assim, a história do café começa a ganhar forma. As cafeterias trouxeram formas de socialidade novas e imensamente populares no início da era moderna. Houve uma maior ocupação do espaço público, as pessoas estavam mais presentes. E esses lugares também existia uma grande atividade literária. Eram lugares para a formação e também a manipulação da opinião pública. Local também de tensões com as autoridades. O café nasce como uma demanda e também com uma oferta crescente. O café vai surgir como um investimento. E o café hoje no Brasil? O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de café do mundo. A cafeicultura do Brasil tornou-se uma das mais rígidas do mundo, pois a produção está constituída em uma regulamentação que seria, respeitando as pessoas e também a biodiversidade, pelo menos procura, São centenas de municípios que têm o café como fonte de receita. A minha cidade de origem, Alterosa, é um desses locais, por exemplo. Aqui no país são produzidos principalmente o café arábica e o café robusta, ou café conilon. Além disso, as plantações representam um dos principais geradores de postos de trabalho na agropecuária nacional. As maiores produções estão concentradas em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia. No vídeo de hoje, nós conhecemos as intrigas e as origens do café. É interessante quando percebemos como algo tão trivial como o café, que nós tomamos todos os dias, possui tanta influência no panorama histórico mundial. E se vocês gostaram desse conteúdo, já deixa o like aqui nesse vídeo. E também comentem aqui se vocês querem que eu fale um pouco mais do café, porque aqui nós não falamos sobre a cafeína e seus efeitos no corpo. Mas se vocês tiverem interesse, deixa aqui que eu posso pensar em trazer esse conteúdo para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de conferir essa playlist aqui em que eu falo mais sobre várias plantas e como elas afetaram a história mundial. E também não deixe de conferir esse vídeo aqui muito legal em que eu falo sobre a história da manga e como elas são as frutas da realeza, que ficou bem interessante. Então vejo vocês nesses vídeos aqui. E também não deixe de se inscrever para que vocês possam conferir quando os nossos próximos vídeos saírem. E nós trazemos mais conteúdos interessantes para vocês. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!